Hoje vamos pedir São Rafael para interceder por nós na área afetiva, na área sexual. Porque muitos dos problemas relacionados ao relacionamento é da área sexual. Principalmente quando a gente está buscando viver a castidade, procurando alguém que tenha a mesma vontade, tem o mesmo intuito, né? Fica mais difícil ainda quando essa pessoa tem muitos vícios, quando essa pessoa não está alinhada com a vontade de Deus e está com o coração fechado às vezes. Então vamos pedir para São Rafael hoje, no 7º dia da novena, para curar todas as mágoas, os traumas, tudo que afetou a nossa vida sexual. Pode ser por algum trauma. Que afetou o imaginário também, né? Alguma coisa que você viu. Uma má experiência que você teve com um relacionamento passado. Ou até com o relacionamento dos seus pais dentro de casa, uma coisa que você carrega com você que namoro, matrimônio não é bom, não é uma coisa que presta, que homem não presta, que as mulheres não estão buscando viver a modéstia, a castidade. Que você possa renunciar a todo pensamento ruim, que São Rafael vai intercedendo por você nesse momento. São Rafael, ele exorcizou aquele demônio, que era o demônio que atormentava Sara, e era o demônio que atormentava os homens na área sexual. Então vamos pedir para São Rafael para que ele possa exorcizar também tudo que está nos atormentando nessa área da nossa vida. E que a gente possa enxergar também na outra pessoa se ela tem esse vício. Que a gente não envolva com ninguém que faça com que a gente caia nesse pecado. Talvez você esteja firme, já tem muito tempo, que você não pega contra a castidade. E vai encontra alguém, acha que é uma pessoa que está na igreja, que é uma pessoa que quer viver a castidade, e começa um namoro. E acaba, quando você vê, você já está lá pecando. E isso é tão triste, porque a gente está aqui pedindo a Deus um relacionamento que agrade a Ele. Então que seja em todas as áreas, principalmente essa área que afeta tanto a vida dos casais. Então vamos pedir a intercessão de São Rafael. Como testemunho, né, do meu namoro com Paulo, quando a gente começou a namorar, eu sempre tinha na minha cabeça, a gente começou a namorar muito novo, né, eu tinha 18 anos, então eu tinha na minha cabeça que eu tinha que casar virgem, só isso, mas eu não sabia o que era viver castidade. Então eu falei isso com o Paulo quando a gente começou a namorar, só que antes mesmo de falar, a gente já tinha os nossos beijos avançados, as carícias e tudo aquilo que afeta a castidade, a nossa sexualidade, os nossos pensamentos. Nossa dignidade. Sim, a nossa dignidade. E eu nem sabia, na época eu nem sabia que aquilo ali estava me prejudicando o nosso relacionamento. Eu achava que só pelo fato de não ter relação sexual, que estava bem. Só que o Paulo só seguia porque eu falei que eu não queria ter uma relação sexual, né? Ele respeitava. Mas o nosso relacionamento não era bom. Tinha muitas brigas, muita desconfiança. Não tinha diálogo, né? Não tinha diálogo. E assim, a gente terminou várias vezes, voltamos, terminamos. Foi até que um momento eu pensei que eu estando com ele, mesmo que ele me respeitava em relação a não ter relação sexual, mas sempre quando eu estava com ele, como ele também não me ajudava a viver a castidade, eu também era fraca e eu pecava. Então, a gente não pode achar que a gente é forte, que a gente pode relacionar com alguém, que a pessoa vai mudar por nossa causa. Porque quando a gente vê, a gente tá lá pecando junto. Então eu percebi isso quando eu tava namorando com ele.
Então eu decidi terminar o namoro, porque eu queria realmente viver um namoro casto. Eu queria realmente fazer a vontade de Deus para eu poder ter um casamento santo. Eu estava entendendo as coisas, né? Era uma etapa da minha vida que eu estava buscando realmente viver a palavra de Deus ali. Então eu terminei com ele e segui meu caminho, rezando, pedindo a Deus também, como vocês estão fazendo aqui, que eu encontrasse alguém, que o meu sonho sempre foi ter uma família. E isso a gente namorou muitos anos, né, Paulo? Foi muitas indas e vindas, né? E, assim, todos os meus amigos tinham as experiências dele em relação a sexo. Eu não. E a Carol, aí um certo dia a Carol tava buscando mais as coisas de igreja e tudo, ela chegou pra mim e falou assim, agora a gente tem que dar uma freada, buscar viver mais a castidade. Aí eu falei assim, mas como assim? A gente já não faz nada, a gente vai ficar igual irmãos então, só conversando, né? Assim pensei, porque a gente já não fazia nada. Isso na minha cabeça, na minha mentalidade na época. Aí a gente terminou, mas nessas indas e vindas, quando eu buscava as coisas, assim, vagamente, passava, assim, eu me propunha, que eu tinha muita dificuldade com a questão de pornografia, masturbação, que é uma coisa que muitos homens têm, e hoje, infelizmente, muitas mulheres estão entrando nessa onda também. Devido ao acesso à internet, as coisas estão bem invertidas, né? E eu tinha esse vício muito forte. Quando a gente tem esse vício de ver pornografia, aqueles vídeos, a gente quer levar aquilo para o nosso relacionamento. E você se frustra, que você não consegue levar, a pessoa não quer, você acha que ela não te ama, que ela não te dá aquela prova de amor, querer fazer sexo, porque todos os seus amigos ao seu redor já estão fazendo sexo com a namorada e você não. Aí você pensa assim, nossa, será que ela não me ama, está me usando? Só para passar tempo? Passa tudo aquilo na cabeça por falta de maturidade. E eu ia nos retiros de carnaval com elas, tinha uns momentos ali que eu sentia a presença de Deus, mas passava um certo tempo, eu conseguia me afastar da questão da pornografia e tudo, mas passava um tempo depois eu caía, e era a questão de cair, o nosso namoro já não ficava legal, já não tinha diálogo, já não tinha companheirismo, porque eu ficava ali só com a cabeça voltada naquilo, com os vícios, né? Que me derrubava, os vícios que levam a gente pro buraco, que no momento ali do prazer é bom, mas depois você sente aquele vazio. E eu ficava sem saber o que fazer. E aí um padre me orientou, você vai buscar a confissão mensal. Eu falei, beleza, vamos seguir. Eu não sabia nada do que era confissão. Não tinha conhecimento, só tinha feito a confissão de crisma, que a gente faz para crismar, e isso já tinha quase 10 anos, né? Depois que eu fui, ou mais, que eu fui me confessar novamente e seguir o conselho do padre. E na confissão mensal eu fui me sentindo limpo, me sentindo fortalecido, e a partir dessa confissão que o padre me orientou, isso em 2018, né, Carol? 2018, 17 ou 18? Não, 18. 18, né? A partir dessa confissão frequente e do que eu fui aprendendo as coisas da igreja com o professor Felipe Aquino, padre Paulo Ricardo, e das minhas amizades também de pessoas que buscavam a igreja, que seguiam as coisas de Deus, buscavam a santidade. Desde essa época eu nunca mais caí nesses pecados de pornografia e masturbação. Não é um mérito meu, foi uma decisão minha junto da graça de Deus. Porque quando a gente abre o nosso coração para a graça de Deus adentrar, as coisas mudam. Deus age, Ele faz o que você nem imagina, você consegue se libertar. Mas é uma luta diária, você tem que vigiar, você não pode... Você tem que afastar de certos locais. Você tem que... Seu Instagram parar de seguir certas pessoas. Você tem que ter a decisão. Você não pode negociar. Igual o padre Paulo Ricardo fala. Referente à castidade, não existe negociação. Você vai perder. Você fala assim, vou até aqui, porque até aqui eu consigo. Você vai perder. E quando a gente está na corda bamba ali, achando que pode, a gente se coloca em situação de pecado, já é pecado. Quando você acha que pode fazer certas coisas. E uma coisa que me ajudou demais, sim, foi uma virada de chave, foi a leitura desse livro aqui, ó. Tá invertido, mas o livro é Namoro, do professor Felipe Aquino. Livro Namoro, professor Felipe Aquino. Eu li esse livro aqui
E, pra falar a verdade, eu até chorei quando eu li esse livro aqui, fiquei emocionado demais, porque eu via que eu não amava a Carol. Eu só usava ela para satisfazer os meus prazeres, por mais que a gente não tinha relação sexual, eu usava ela. Eu não amava, eu falava assim, nossa, eu achava que amava ela e não amava. E nesse livro ensina muitas coisas aqui, ele fala o que é amar, as faces do amor, o que é namorar, como viver castidade, namoro e sexo, fala muita coisa, esse livro é muito rico. O professor Felipe Aquino conta que ele estava num retiro pregando e os jovens chegou para ele e falou, professor, fala um livro sobre namoro, não existe livro sobre isso é muitos anos atrás. Aí ele falou assim, não existe, eu vou fazer então. Em um final de semana ele fez, a esposa dele, que era viva na época, revisou o livro para ele, em uma semana tudo pronto, ele lançou o livro, e é o livro mais vendido do professor. O professor tem centenas de livros lançados, e esse livro aqui, Namoro, é o mais vendido dele. Então recomendo você comprar esse livro lá na editora Cleofas, que é a editora do professor. É uma leitura simples, mas que traz uma verdade ali, uma pureza. E aqui, esse livro aqui foi uma virada de chave para mim, de buscar a castidade, de ver a importância de viver o namoro santo. E acendeu o que ela chama assim, ó, eu preciso ser santo, eu preciso buscar a santidade, eu preciso avançar. E buscar o dom da pureza. Às vezes a gente pede muito pela castidade, mas nós temos que pedir pelo dom da pureza, ser puros de coração. E em questão de namoro, nós temos que estar atento aos sinais. Quando você está conhecendo uma pessoa ali no cortejo, ou até no namoro, a pessoa vai te dar sinais do que ela é. Só que muitas pessoas, devido à carência de ter alguém do lado para chamar de namorado e namorada, fecham os olhos para os sinais. Você vê que aquela pessoa ela tem dificuldade na castidade quando ela não quer, tipo assim, aquele negócio de senha de celular. Você está namorando com a pessoa e não quer compartilhar a senha. Não, tem senha, eu vou te mostrar nada, não. Tem até pessoas casadas que são assim. Não que você quer vigiar a vida do outro, mas você quer acessar alguma coisa que você precisa ver na hora ali, a pessoa fala, nossa, a senha é minha, não vou te passar isso não. Às vezes a pessoa nem está te traindo, mas ela está ali consumindo conteúdo pornográfico, às vezes está de flerte com o homem ou com a mulher, de não ter a questão do pecado em si, do beijo, do sexo, mas está ali naquele flerte que já é um tipo de traição. Você curtiu uma foto da mulher de biquíni, do homem sem camisa, você tem essas dificuldades de ter que estar curtindo essas coisas, ver esse tipo de material, então a pessoa vai te dar sinais. Você está conversando com a pessoa, começa, gatinha, gatinho, isso no cortejo, querer dar beijo, preocupado em te beijar no primeiro encontro ali, em vez de desenvolver um assunto, né? Às vezes vem com um papo assim, nossa, tô doida pra te beijar, não. Assim, você nem encontrou com a pessoa ainda, e a pessoa já, nossa, sua boca é linda. Que corpo lindo. Não, você tem um corpo lindo. Sabe? Você já percebe que pelo papo, pela conversa, a pessoa não tá interessada em te conhecer de verdade, de viver a castidade. Então, são sinais, pequenos sinais na conversa que você tem que observar. E assim, quando eu decidi terminar o meu namoro com o Paulo, que eu percebi que eu era fraca para viver com ele e não pecar contra a castidade, depois eu confessei também e tentei tentar cada vez mais me aprofundar nas coisas de Deus. E o que me ajudou muito, que eu acho que é quem tá no começo mesmo, querendo se fortalecer para não pecar contra a castidade, é muitas coisas simples que depois você pode até voltar a fazer. Por exemplo, na questão da carência. Se você fica escutando muita música, sei lá, sertanejo, assistindo muito filme melosinho, você vai ficando mais carente. Você vai ficando, eu queria tanto ter alguém, eu queria tanto isso. Principalmente esses filmes comédia romântica. Então, qualquer um que chega com a conversinha, você já tá, eu tô querendo viver aquilo de novo, de ter o coração disparando, de ficar apaixonada de novo. Aí você escuta aquele sertanejo, vai no show, aí você toma uma cervejinha. Não que isso seja errado você fazer, não é que você tá pecando, mas isso você tem que se observar, você tem que se conhecer. E alimenta o imaginário, né? Você tá alimentando o seu imaginário daquilo. Então,
se eu ficar muito nisso, eu vou acabar ficando carente, eu vou acabar caindo na conversa de qualquer um, achando só porque ele vai na igreja, só porque ele tá no grupo Clube de Solteiros. Porque ele é coordenador do grupo de oração, não sei o que, é músico, esses rótulos, e não caem nesses rótulos. Tempo de igreja, título, isso não quer dizer nada. E a questão da sexualidade, de pecar contra a castidade, igual o Paulo falou, não negocie, não dê moleza para isso. Quando a gente namorava, quando a gente voltou depois, que o Paulo já tinha convertido, eu também, a gente estava no namoro buscando as coisas de Deus, eu conversava com o Paulo, a gente conversava muito, né? Era um namoro de muito diálogo, e falava o que pode atrapalhar ele a cair na contra a castidade, pecar contra a castidade. A gente ficar sozinho, a gente ficar deitado lá conversando na cama, mesmo que tenha gente, mesmo que a porta do quarto está aberta, os beijos muito. O homem ficar sem camisa com a mulher no namoro, a mulher com a roupa curta demais. Então tudo isso é um ajudando o outro, sabe? É um ajudando, um querendo que o outro não caia na tentação. É tão bom, né? Sentir que o homem deseja você, a mulher também, o homem também sentir que a mulher deseja. É importante que tenha o desejo, que tenha atração, é fundamental. Mas vocês vão ter o resto da vida para vocês viverem isso no casamento. E se vocês se guardarem a expectativa, a questão da conquista, fica até mais gostoso. Você vê que a pessoa, igual ele falou quando ele leu o livro, que ele percebeu que não me amava. Porque ele nem falava sobre casamento. Ele não sabia qual era o propósito do namoro. Então, quando você percebe, quando você tá num relacionamento que o homem pensa em casar com você, em proteger você, em querer ter uma família com você, né? Isso daí é muito mais importante do que ele te desejar loucamente. Porque é importante que ele deseje, claro, mas se ele não sabe se controlar dos seus desejos, depois de casado, você acha que vai ser fácil para ele também? Não vai, porque tem momentos da nossa vida, igual a mulher às vezes tá doente, ou o homem tá doente, ou a mulher... Vai ficar velho, vai ficar velho, a mulher tá de resguardo. Então, a pessoa tem que saber se controlar, né? Então é isso. Então vamos pedir São Rafael para interceder nessa área da nossa vida. E ser sincero com nós mesmos, né? Principalmente os homens que eu acho que tem, assim, mais a tendência, né? Em pecar contra a castidade em relação à pornografia. Hoje em dia a mulher também peca muito, né? Uma pessoa falou de Instagram aí, isso é verdade. O Instagram hoje é uma capa mostrando quem é a pessoa. Chega ali e vê a foto de perfil. Você chegar lá, ver o que ela posta e quem ela segue. Somente tem uns homens que seguem muito perfil de essas mulheres famosas de roupa de fora, de corpo de fora e tudo, e aí curtindo tudo. Quem a pessoa segue? Você já consegue ver o que ela posta. Tem muitas mulheres também que às vezes quer postar foto de corpo para mostrar, para querer curtida, querer ser aceita, querer elogio, querer ser aceita. Ou você chega no perfil da mulher, só tem foto dela assim, mostrando o rosto. Só ela, não tem foto com ninguém, não tem foto da natureza, não tem nada. Você vê que a pessoa tem uma carência escondida ali por trás. Sempre quando a pessoa quer se mostrar demais, ou quer mostrar seu corpo, quer ter curtida, tem uma carência escondida ali atrás. É um relacionamento mal resolvido, é uma carência afetiva que ela não teve do pai dela. Tem muita coisa envolvida por trás. Então a gente não pode ignorar todos os sinais, nas conversas, nos olhares, quando você sai com a pessoa. O jeito que até com o rapaz trata um garçom, você consegue ver a educação dele, o que ele busca. Então, se você fechar os olhos para os sinais, você vai chorar lá na frente. Nós não podemos fechar os olhos para os sinais. Então, é muito importante que a gente observe isso no nosso relacionamento e pedir sempre a Deus a graça também, que a gente possa ter força para viver isso, porque a gente sabe que não é fácil, né? Principalmente no mundo de hoje. É novela, é série. Tome cuidado com as novelas e com as séries. Principalmente quando tem muita cena, assim... hoje em dia as séries têm
as cenas explícitas, né, de sexo. Então, pula, mesmo que você quer assistir a série, pula essa parte. Não fica tentando negociar, não. Falando, não, mas eu sou forte, eu não tenho esse problema. Pula, não enche o seu imaginário com essas coisas. Tanto em novela, em série, em filmes. Evite ver esses tipos de cenas no Instagram também, de vídeos. Você tá passando lá naquele stand de vídeo assim, aí de repente aparece uma mulher dançando pelada. Rapidinho você já passa, não tenta negociar, né? Uma mulher na rua também, você já vira o rosto. Então é muito importante que a gente tenha sempre vigilância, né? Nas nossas atitudes. Que a gente possa ser vigilantes. Castidade é uma decisão. Nós devemos nos decidir viver castidade. É uma busca diária ali, é uma luta. E é possível você ficar livre da pornografia, da masturbação. É possível, sim. É possível. Porque às vezes tem gente que acredita que não é. Tem homem que fala pra mulher que é difícil demais pra mim, a gente não aguenta, não. Se alguma pessoa chegar pra você e falar, pra mim, viver castidade, sem isso é impossível, não namore com essa pessoa. E se você que tá ouvindo a gente falar e você tem dificuldade com castidade enorme, de pornografia, de masturbação, não namora, porque você vai arrastar outra pessoa pro buraco. Procura curar isso, procura fazer uma confissão sincera, com arrependimento sincero. Tem um bom diretor espiritual, um padre excelente que não vai banalizar seu pecado, que vai te orientar a viver em estado de graça. Busca fazer uma atividade física que você vai gastar sua energia ali. Busca ler um bom livro. Então, ocupa mais sua mente, trabalhar, estudar e ficar menos na internet, vagando aí com a cabeça vazia. E saia do grupo do WhatsApp. Vocês também, mulheres, tem grupos de mulheres aí que compartilham. Hoje tem isso demais também. Compartilha vídeo de homem ali. Aí você fala, não vou sair não que eu fico sem graça. Homem também, saia do grupo. É uma decisão. Não importa se são seus melhores amigos, se são seus primos, se são seus pais. Quem for, saia desse grupo. Não tem vergonha. Se for seus colegas de trabalho, não tem vergonha de ser chamado de careta. Nós temos que nos preocupar em agradar a Deus e não as pessoas. Isso mesmo. Então nós vamos agora fazer a nossa oração de hoje, chamar o nosso convidado. Boa noite, meu irmão, tudo bom? Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bom, você? Ótimo, graças a Deus. Ai, que bom. Jorge ou Jorginho? Então, pode chamar de Jorginho, que é DJ Jorginho, né? Aqui na minha paróquia, na minha diocese, ficou conhecido assim. Mas meu nome de batismo é Jorge, né? De Oliveira Salles, Jorge Salles. Como eu trabalho, geralmente, como eu trabalho como engenharia, né? Aí na engenharia o povo me chama mais de Jorge Salles. Mas acabou que lá também já tá chamando de Jorginho. Engenheiro Jorge Salles, né? Isso. Engenheiro, DJ, né? Que bom, fala mais sobre você aí, sobre sua história, o que você quiser falar pra gente aí. Então, como a gente já falei, né? Meu nome é Jorge Salles, né? Conhecido como DJ Jorginho aqui na minha diocese, na minha paróquia. E eu trabalho, sou formado em engenharia mecânica, trabalho na área hoje atualmente, participo de grupo de oração, né? Desde 2007, que eu comecei minha conversão também. Estou me convertendo até hoje, viu? A conversão para mim não acaba não, tá sempre, né? E aí em 2014, né, eu senti o chamado de Deus para mim, assim, eu já tocava no grupo de oração, né, mas eu senti o chamado de Deus para levar a música também através da música eletrônica, né? Então, ser como DJ. Aí foi que eu fui estudando, né, até me tornar também um DJ de música católica, lógico, né? Evento cristão. Assim, basicamente é isso. Moro em Marabá, Pará, né? Resumidamente é isso aí. Mas tem muita coisa aí, né? Antes de ser DJ, você tocava outro instrumento? Eram outras coisas que você tocava e cantava? Eu tocava violão no grupo de oração. Entendeu? Que legal. Do grupo de oração, antigamente. Bacana. Aí hoje eu acabei, assim, tipo assim, focando em mais trabalho, focando no trabalho também, tipo, focar um pouco, né? E na missão de DJ chegou uma certa época que começou mesmo a puxar bem meu tempo. Aí eu acabei que deixando um pouco mais para trás, entendeu? Assim, E tá sempre... deixei de participar do grupo de oração. Sim, está sempre em eventos, tocando aí, como é que é? Sim, sempre quando aparece, né, os convites, essas coisas, a gente tá
aí no aniversário da cidade, né, em retiros, o que mais? Às vezes eles criam uma balada, assim, tipo, né, a noite dos solteiros católicos, que aí tem Barzinho oração, católico. né, luau, essas coisas, sempre me... Sim. É, Muito bom. legal, uma experiência bacana. É. Levar assim, porque tipo assim, a minha missão eu sempre peço para Deus, eu não faço para mim, para mim para me glorificar, né? Sempre glorificar Deus, né? Por isso que eu também trabalho então. Mas eu peço assim, Senhor, me dê o dom de levar alegria para esses jovens, né? Assim, através da música, animação, sem que eles precisem de álcool, de drogas, entendeu? Para ficar animados. Então assim, quando eu tô numa balada santa, numa festa assim, né? Da igreja, lógico, quando eu vejo jovens se divertindo, pulando, dançando, cantando, alegria, aquilo para mim é uma satisfação enorme. Eu fico muito feliz por eles, por ver que eles possam ficar felizes, animados, dançar sem precisar de álcool, nada de entorpecente, entendeu? É uma diversão pura, né, Jorge? Uma coisa boa, né? Sim, de fato. Alegria. Bem, bem Sim, natural, alegria. muito bom. Isso mesmo. Então vamos lá fazer a oração de hoje, ô Jorge? Vamos lá, eu tô meio nervoso aí, viu? Não, mas já falou bem demais, já, tá tranquilo. Então, Rafael tá aí, ó, atrás. Ó, Imagem o bonita. pessoal já elogiou, a imagem tá ali atrás. Não, eu procurei, quando falou, eu, Senhor, me dê inspiração. Aí que o Senhor, aí, ali de trás, na frente da TV, vou procurar uma imagem, né, a imagem de São Rafael, imaginei nele, para interceder por nós, né? Amém. Não só por todos. Amém. Vamos lá, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. São Rafael, padroeiro amoroso dos que procuram conjugue, ajudai nesta decisão importante na minha vida, encontrai para mim como companheira na vida a pessoa cujo caráter possa refletir algumas dos traços de Jesus e Maria. Que ela seja íntegra, leal, pura, sincera e nobre, para que com esforços unidos e com amor casto e altruísta, ambos possamos nos esforçar para nos aperfeiçoarmos em corpo e alma. Assim como os filhos que agrade a Deus, confiar aos nossos cuidados. São Rafael, anjo do namoro casto, abençoai nossa amizade e nosso amor, para que o pecado não tenha parte nisso, que nosso amor mútuo nos una tão intimamente que nosso futuro lar seja sempre mais parecido com o lar da Sagrada Família de Nazaré. Oferecei vossas orações a Deus por nós dois, obtende a bênção de Deus sobre nosso casamento, pois tu fostes o arauto da bênção para o casamento de Tobias e Sara. São Rafael, amigo dos jovens, sede meu amigo, pois sempre serei vosso. Desejo sempre invocá-lo em minhas necessidades. Ao vosso cuidado especial confio a decisão que devo tomar quanto à minha futura esposa. Dirigi-me à pessoa com que posso cooperar melhor para fazer a santa vontade de Deus, com quem posso viver em paz, amor e harmonia nesta vida, alcançar a alegria eterna na próxima. Amém. Alegria eterna na próxima. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-me dos mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael, rogai por nós. Rogai por nós. Faltou só uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Rafael, agora certo. Rogai por nós. Gai por nós. Amém. Amém. Oi, Jorge, muito obrigado pelo seu sim, por sua disponibilidade. Agradecemos por você estar aí conosco. Com certeza Deus se alegra muito com esse sim. Falou que estava com vergonha, estava nervoso, mas foi bom demais. Fez essa imagem linda aí pra gente. Tá, pode contar comigo, viu? Mandar mensagem, conversa, combina com o tempo. Viu? Claro. E eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Que Deus abençoe esse casal maravilhoso que vocês são. Amém. Um abraço aí pro Marabá. Marabá, tá? Fica com Deus. Com Deus. Obrigado, tchau. Tchau. Então é isso, pessoal. Nós vamos estar postando a live lá agora em nosso Instagram. Aí vocês fazem aquela interação lá de comentar de onde vocês são, observam as respostas, curte ali. Se der certo, chama a pessoa no privado, deixa a oportunidade passar, não. Isso mesmo. Então, São Rafael, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.